Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, estamos juntos nesta aula de número 9 para falar sobre os objetos litúrgicos. Vamos conversar sobre este assunto que faz parte do ministério do acólito, né? Daquela pessoa que vai auxiliar, que vai colaborar com o culto divino, com a realização do culto litúrgico de um modo mais perfeito, de um modo mais exequível. E nosso objetivo é te preparar de uma maneira mais evidente para que você possa nos ajudar dentro desse ministério da igreja, tá bom? Então vamos falar aqui hoje sobre os objetos litúrgicos. Vamos lá, vamos em frente aqui no nosso tema. Os objetos litúrgicos, eles devem ser usados... Deixa eu fazer aqui, pegar aqui a canetinha. Aqui, vamos lá. Os objetos litúrgicos devem ser usados com cuidado e respeito, pois são considerados sagrados pela igreja. Então, o objeto litúrgico, ele deve ser sempre considerado por nós como um elemento importante, né? Nós utilizamos o objeto litúrgico para as ações litúrgicas do culto divino. E, por isso, eles devem ser tratados com respeito. Nós não podemos usar o objeto litúrgico para uma outra finalidade que não seja o culto divino. Você não pode, por exemplo, utilizar um cálice sagrado para brindar, para fazer uma festa, para fazer um evento profano. Não, isso se chama profanação do santuário, profanação dos objetos litúrgicos. Tá? Os objetos litúrgicos recebem pelo pontifical da nossa igreja, nós temos lá bênção do cálice, bênção da patena, bênção dos paramentos. Então, os objetos litúrgicos em geral, eles recebem sempre uma bênção, seja por parte do sacerdote, seja por parte do bispo. Então, por isso nós podemos dizer que não são apenas coisas concretas, tá? Mas são sinais. Por isso transmite também uma mensagem, não só pela presença deles, como também pelo modo como são utilizados ou conservados os objetos litúrgicos, tá bom? Então, como nós já falamos, o objeto litúrgico, ele tem esta aplicação, ele tem esta finalidade. Ele deve ser utilizado para as questões do culto divino. Quais são os objetos litúrgicos, então, gente? Vamos conhecer um pouquinho desses objetos principais. Existem muitos objetos sagrados, muitos objetos litúrgicos, mas nós vamos aqui elencar os principais, aqueles que têm a ver com a realização da celebração do culto divino, especialmente da celebração da Santa Missa. Nós temos aí, ó, a âmbula, cibório ou pístide, são 3 nomes para o mesmo objeto, que é este aqui, ok? A âmbula, cibório ou pístide, ela é o recipiente, o pote, para a conservação e distribuição das hóstias aos fiéis. Ela é colocada dentro do sacrário, né, daquela caixa sagrada onde a gente coloca a reserva, a sagrada reserva. O que é a sagrada reserva? Quando sobra da consagração da missa, né, e não é consumido pelo sacerdote, é colocado no sacrário. Por que o sacerdote guarda hóstias no sacrário? Porque entre a celebração de uma missa e outra, pode ser que o sacerdote precise visitar um doente, levar a comunhão, tá? Pode ser que ele utilize aquela comunhão também para alguma pessoa que venha à igreja, que necessite deste Santíssimo Sacramento. Então, por isso que a reserva sagrada é guardada. E também nas igrejas que não têm padres, nós guardamos a sagrada reserva para que os diáconos possam celebrar o culto da palavra com a distribuição eucarística. Um outro objeto que nós temos é o aspersório. O aspersório está aqui, né? Ele, no caso aqui, o aspersório, tá? Aqui o aspersório. E essa aqui é a caldeirinha, tá? O aspersório é o instrumento com que se joga a benta sobre o povo os objetos. Tem aspersório que inclusive não tem caldeirinha. É só a haste, onde você coloca a água benta dentro e enrosca, fecha, e ali pelos poros sai água benta. O aspersório é utilizado para jogar água benta nas pessoas durante as bênçãos que são proferidas ou no início da celebração ou no final da celebração, tá bom? A caldeirinha é a vasilha onde o sacerdote também profere e faz a aspersão. Se chama aspersão, o ato de aspergir, de jogar água benta sobre o povo, ok? Vamos adiante. O aspersório está aqui, nós vimos antes, né? O instrumento pelo qual se joga água benta sobre o povo, tá bom? Está aqui um aspersório. Cálice. O cálice
ele é o recipiente no qual se consagra o vinho durante a missa. Ele deve ser bem guardado bem enxuto. Antes da missa deve ser outra vez lavado e enxuto. A comunidade deve ter um número suficiente de cálices. Então o cálice está aqui, né? Ele é utilizado, essa parte aqui do cálice a gente chama de nó. Quando vocês ouvirem falar nó do cálice, né? Essa parte aqui, ó. O pé do cálice, essa parte aqui, né? E a copa do cálice é esta parte de cima, tá bom? Então, é pé, nó e copa do cálice, tá bom? O cálice, ele é, desde o início do cristianismo, o objeto sagrado por excelência do culto divino, né? Outrora eram as taças que se tomavam vinhos, agora se torna o recipiente onde é consagrado o Santíssimo Sangue de Nosso Salvador. O candelabro, né, ele é um castiçal, tá? É um castiçal onde há ramificações, tá? Aqui 7 ramificações, representando os 7 dias da semana, né? A menorá se chama esse candelabro com 7 braços, tá? É o candelabro hebraico por excelência, tá? Representa a luz de Deus sobre nós. Tá? Então o candelabro ele é utilizado nas celebrações litúrgicas, tá? E o foco é o foco da luz, tá bom? Muito bem, vamos adiante. O castiçal também é utilizado como o suporte da vela, tá aqui, né? Os castiçais geralmente são colocados 2 no altar, mas podem ter 4, 6 ou até 7 castiçais. Qual a diferença? 2 castiçais para uma celebração simples. 4 castiçais, uma celebração já duplex, que a gente chama, uma celebração semi-solene. Tá? 6 castiçais, uma missa solene, e 7, uma missa pontifical. Tá? Ou seja, tem os 6 castiçais, mais a bugia, que é uma pequena vela que é colocada ao lado do missal na missa, tá? Celebrada pelo bispo. O corporal é um tecido em formato quadrangular, sobre o qual se depõe o cálice com vinho e a patena com a hóstia. Deve ser engomada e dobrada de modo especial. O que é esse modo especial? Sempre dobrada no sentido de que quando você abrir, ela fique do lado certo. Então ela é dobrada do avesso. Fora o avesso, quando você abre, ela está do lado certo. Por que não pode se virar ou se chacoalhar o corporal? Porque ali vão estar as partículas do corpo de Cristo. O corporal representa, gente, a mortalha com que foi envolvido. Né? Todas as toalhas relativas ao altar são representações dessa mortalha que foi envolvido o corpo de Cristo. Mas o corporal de modo especial, porque ele toca a hóstia consagrada. Então ele tem a reserva sagrada sobre si. Por isso um cuidado especial também na hora de lavar o corporal. Né? Você não pode jogar o corporal junto com as outras vestes, não. Você lava em água separada, aquela água, se a igreja tiver uma piscina, essa água é jogada na piscina da igreja, se não, ela é colocada sobre uma planta, tá bom? Também nós temos as galhetas, que são 2 recipientes que recebem a água e o vinho para a celebração eucarística. São utilizados no momento do ofertório, ali para servir os sacerdotes. São colocadas sobre uma mesa auxiliar do altar que se chama credência. Então a gente dispõe as galhetas, todo objeto de preparação para a missa a gente dispõe na credência. A hóstia é pedaços de pão não fermentado usado para a celebração eucarística para a comunhão do padre. É comum ter a forma circular. Então esta maior se chama hóstia. Tá? A hóstia é aquela que o padre celebra. Né? Manustérgio é uma toalha que o sacerdote enxuga as mãos logo após o lavabo, durante a missa. O lavabo é feito no momento do ofertório. Depois nós vamos passar cada parte da missa e vamos estudar isso. E aí vocês vão entender um pouco melhor a utilização desses objetos, o manuseio desses objetos também durante a celebração da missa. Mas o manustérgio, ele é uma toalhinha colocada sobre o jarro, com a bacia, né, que vai ser utilizado pelo sacerdote na hora de lavar as mãos, né, na qual o acólito é que serve. Né? Então o acólito coloca sobre o seu braço direito a toalha, pega o jarro, segura a bacia com a mão esquerda, derrama a água sobre as mãos do sacerdote, depois o sacerdote pega e enxuga no manustérgio essas mãos lavadas durante o ofertório. A pala é um cartão quadrado, duro, tá, de papelão, revestido de pano,
para cobrir a patena e o cálice. Ela tem como finalidade evitar insetos no vinho. Ela tem uma finalidade prática, então. Né? A pala era utilizada já desde longa data, né? Por causa dessa questão. O conopel é a cortina colocada na frente do sacrário, se chama conopel, tá bom? Aquela cortininha que reveste o sacrário. A lâmpada do Santíssimo indica a presença da reserva eucarística, que tem que ficar acesa o tempo todo, enquanto tiver Santíssimo no sacrário, tá bom? Então representa a presença de Jesus. O véu da âmbula, do cibório, da pístide, como a gente chama, é um tecido que cobre a âmbula quando ela contém partículas consagradas. Lembre que hóstia é a grande, partículas são as pequenas que estão consagradas dentro da âmbula. O véu esconde algo precioso ao mesmo tempo que revela possuir tal tesouro. Então, sempre essa questão de estar velado significa que é um mistério, mas que também tem algo precioso sobre este véu, se oculta sobre este véu, né? A patena é um pequeno prato de metal, geralmente, né? Pode ser de madeira ou de vidro, mas geralmente nós utilizamos de metal, porque é mais precioso, para conter a hóstia, aquela que o sacerdote usa, durante a celebração da missa, tá bom? Então a patena é o recipiente da hóstia, enquanto o cálice é o recipiente do vinho, patena, recipiente da hóstia. Purificatório ou sanguíneo, ou também chamado sanguíneo, é o tecido retangular com o qual o sacerdote, depois da comunhão, seca o cálice, se for preciso, a boca e os dedos. Ele está dentro do cálice, então geralmente é dobrado em 3, assim, e fica uma tirinha que a gente coloca dentro do cálice, tá bom? Esse se chama sanguíneo, por quê? Porque ele enxuga o sangue de Cristo, ele purifica o sangue de Cristo após ser bebido pelo sacerdote e purificado com água, tá bom? Após a ação de graças na missa. Nós temos também a teca. A teca é um pequeno estojo, geralmente de metal, em que se leva a Eucaristia aos enfermos. É usada também para a celebração eucarística para conter as partículas. Então a teca, ela tem quase a mesma finalidade que a âmbula, só que ela é mais fininha, né? E ela é mais utilizada para levar, então, a Sagrada Reserva aos enfermos, tá bom? A bacia, o jarro d'água e toalha para o lavabo, como nós já falamos, é o momento que o sacerdote prepara, né? Lá na oferenda, lá na oferta, no ofertório, ele termina o ofertório lavando as mãos para poder fazer a consagração. E é utilizado este jarro e esta bacia, tá bom? Ostensório é um objeto no qual se mostra aos fiéis a hóstia consagrada na solene exposição do Santíssimo Sacramento, quando se faz a bênção do Santíssimo. Então o sacerdote leva, juntamente com o véu de ombros, ele usa o véu de ombros, né? A capa pluvial coberta com o véu de ombros, e ele carrega o Santíssimo Sacramento, abençoando os fiéis, tá bom? Às vezes ele leva no meio do povo, para o povo tocar também, mas o litúrgico é abençoar de lá do altar, usando o véu de ombros, tá bom? Se chama ostensório ou também custódia, é um outro nome que a gente usa para este objeto sagrado. A luneta é uma peça circular do ostensório ou custódia, onde se coloca a hóstia consagrada para a exposição do Santíssimo. É uma peça móvel, então é ali onde que você encaixa a hóstia consagrada. O padre, geralmente, quando vai fazer a bênção do Santíssimo, ele consagra 2 hóstias na missa, porque uma ele consome e a outra ele coloca para a bênção do Santíssimo Sacramento. Objetos litúrgicos, nós também temos o círio pascal. O círio pascal, nós já falamos dele, né, mas é uma vela grande, benzida solenemente na vigília pascal, tá? É colocado ao lado da mesa da palavra, ao lado do altar. O círio permanece aceso durante as ações litúrgicas do tempo pascal, até a festa de Pentecostes, e de modo especial até o dia da Ascensão do Senhor, quando o círio é retirado. Em muitos lugares costuma-se colocar o círio fora do tempo pascal também, junto à fonte batismal, né, acendendo em cada celebração batismal, porque é a vida nova. Então, o círio pascal é utilizado, por quê? Porque ele é a luz do Cristo ressuscitado. Então, acende a vela daquele que vai ser batizado no círio pascal, que é essa vela do Senhor ressuscitado, para representar que pelo batismo a pessoa recebe uma vida nova, tá bom? O círio pascal, então, simboliza o Cristo ressuscitado, como nós falamos. O incenso, usado aqui com o turíbulo, tá vendo? Ó, turíbulo. O incenso é uma resina aromática extraída de várias plantas, especialmente das famílias terimbetáceas, tá bom? Para colocar brasas sobre as brasas na celebração. O ato de incensar significa, primeiro,
A oração que sobe como fumaça aromática ao trono do Altíssimo. Nós temos, por exemplo, lá na Bíblia, dizendo que os anjos do Senhor oferecem prece como um suave incenso que sobe na presença de Deus. Então, a oração, subindo ao trono de Deus. Esse é o primeiro significado do incenso. A segunda é a adoração direta diante do Santíssimo Sacramento, a adoração indireta diante da cruz, do altar e do Evangelho, tá bom? Então, a principal ação que nós temos é a ação diante do Santíssimo, por isso também é incensado o sacrário, né? E o cálice, contendo a sagrada reserva. A veneração e a honra, então além da adoração, a veneração e honra, diante de imagens dos santos, e quando feito a pessoas, ao corpo do fiel falecido, como sinal de honra devido ao tempo do Espírito Santo. Então, por isso que a igreja usa também o incenso em várias ocasiões, tá bom? Mesmo, por exemplo, num funeral, utilizado o incenso para incensar o corpo do falecido. O turíbulo, como nós falamos, é o vaso utilizado, onde você coloca o carvão dentro dele. Aqui você tem as correntes, tá? Elas são penduradas, seguras aqui em cima por esta hastezinha que se chama opérculo, bom? E a naveta, que é o pequeno recipiente onde se coloca o incenso, que vai ser queimado sobre as brasas do turíbulo, tá bom? Cruz processional é a cruz que se utiliza para a procissão de entrada e também em procissões da igreja, tá bom? A lanterna processional, ela é usada em procissões de dias festivos como o Corpus Christi, toda vez que se usa, né? Também ela pode ser utilizada pelos seroferários nas celebrações, já falamos dos seroferários lá quando a gente falou dos acólitos, né? Então ela também pode ser utilizada pelos seroferários, por exemplo, na hora do Evangelho, quando vai ser proclamado o Evangelho, né? O crucifixo é uma cruz que pode ficar sobre o altar ou acima dele, lembrando que quando está acima do altar, ela está virada para o povo crucificado. Quando está sobre o altar, ela fica virada para o sacerdote. Então, se o sacerdote celebra versus populi, quer dizer, de frente para o povo, então a cruz vai ficar de costa para o povo e de frente para o padre, tá bom? Se o padre celebra junto com o povo, voltado para o altar, ou seja, versus Deum, aí a cruz vai ficar virada para todo mundo, né? O crucificado. O pálio, o baldaquino, que a gente chama, o sobrecel também, é um pano oblongo sustentado por varas para ser levado à mão. Está prescrito para a procissão com o Santíssimo, com o santo lenho, relíquia da cruz, e para o bispo, quando ele é recebido solenemente. Está aqui, ó, tá? Esse aqui é o pálio, tá? Este que cobre, né? Pálio quer dizer cobrir, né? Então, cobrir. A umbela também é um pálio pequeno, um baldaquino semelhante ao chapéu de sol, de cor branca, debaixo do qual o sacerdote leva o Santíssimo Sacramento em determinadas ocasiões que não dá para usar o pálio, tá bom? O andor é um suporte de madeira enfeitado com flores para levar as imagens dos santos nas procissões. Está aqui o andor. A gente usa o andor nas procissões para levar as imagens dos santos. Opa, voltando aqui. O banco, né, o genuflexório, ele faz parte dos bancos da igreja. A finalidade é ajudar o povo na hora de ajoelhar-se, né? Então, também tem um pequeno genuflexório que você utiliza, ora para o bispo, o sacerdote, ajoelhar na frente do altar, ora para noivos que vão se receber em matrimônio, né, para a bênção nupcial. A matraca é um instrumento de madeira que produz um barulho surdo, substitui os sinos durante a Semana Santa, especialmente de quinta para sexta-feira santa. Não é muito utilizada, não. Só nessa cerimônia de quinta para sexta-feira santa e de sexta para sábado de aleluia é utilizada a matraca. O carrilhão, ou os sinos, né, de mão, são um conjunto de sinos em um mesmo objeto utilizado nas celebrações para marcar momentos importantes da missa, principalmente aquele que corresponde à consagração do pão e do vinho, tá? Então utiliza-se o carrilhão para dar o chamamento aos fiéis de que o Santíssimo Sacramento está sendo consagrado. A sineta também é usada da mesma forma, né, como sinal para a consagração do corpo e do sangue de Cristo. Bom, gente, com isso eu concluo aqui a nossa aula sobre os objetos litúrgicos, tá? Eu espero que nós possamos utilizar adequadamente estes objetos, tá? Que são importantíssimos no culto divino. O objeto litúrgico, ele faz parte do culto divino e ele é muito utilizado pelos sacerdotes da igreja, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro, né? Você conhecendo um pouco mais, fique à vontade para colocar suas dúvidas, seus questionamentos e também suas colaborações, suas sugestões para nós, tá bom? Um forte abraço
e até o nosso próximo encontro.